E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou responder uma dúvida enviada por um aluno, o aluno Plácido Freitas. Ele encaminhou para mim uma questão pelo WhatsApp sobre lei de Coulomb, tá? Então a gente vai trabalhar nessa questão agora, tá? Vou dividir a tela com vocês. 1, 2, 3. Tá aí. Vamos lá. Acompanha comigo, galera. Nos pontos A, 2, 2, B, 2 menos 1 e C, menos 2 menos 1. Então eu tenho um ponto no primeiro quadrante, eu tenho um ponto no quarto quadrante e tenho um ponto no terceiro quadrante, tá? No plano cartesiano, o plano XY. São colocados respectivamente as cargas elétricas pontiformes, ou seja, dimensões desprezíveis, QA 1,2 microcoulombs, QB menos 1 microcoulomb, a carga negativa, e QC 1,6 microcoulombs. Considerando que a experiência foi realizada no vácuo, porque a constante eletrostática ela depende do meio o qual se encontram as cargas elétricas, tá? Então, para o vácuo, a gente obtém esse valor de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e que as distâncias são medidas em metros. E aí vem a pergunta: a intensidade da força elétrica sobre a carga QB situada em B. Então, Plácido, vê lá. Então, antes de qualquer coisa, vamos situar essas cargas no plano cartesiano. Tá? Então, vamos desenhar o plano cartesiano. Tá? O plano cartesiano. E aí você vai identificar os pontos. Aqui, o ponto abscissa 2, positivo, para a direita. Ordenada 2, também positivo, para cima. Essa setinha aqui, ó, sempre é o sentido positivo. Tá? Aqui eu tenho o meu eixo X e aqui está o meu eixo Y. Ok? Então aqui estaria o meu ponto A. O ponto B, 2 também positivo, também para a direita, só que a ordenada agora é negativa, então ela vai descer. Então aqui estaria o meu ponto B. E o ponto C, menos 2 para a esquerda e menos 1 para baixo. E aqui estaria o ponto, né? Aqui eu teria o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá? Então, eu tenho uma carga situada no primeiro quadrante, eu tenho uma carga situada no quarto quadrante e a última carga está situada no terceiro quadrante. O que que ele quer? Vamos lá. Ele quer que você calcule a força elétrica que atua sobre a carga B. Ou seja, ele quer que você calcule a força resultante. Lembra que em lei de Coulomb você calcula aos pares, né? Então você vai calcular a força que A exerce em B. Depois você faz a força que C exerce em B. E dessas duas você tira o vetor resultante. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Então eu tenho os dados da questão, né? Carga de A 1,2 microcoulombs, carga de B menos 1 microcoulomb, lembrando que aqui é uma carga negativa, né? E aí você vai ter forças atrativas e repulsivas, né? A ela vai ser B, na verdade, ela vai ser atraída por A e também ela vai ser atraída por C, tá? Já que ela é negativa. E a constante eletrostática, já que o meio considerado é o vácuo, ele seria 9 vezes 10 a nona. Tá? Então, partindo da figurinha do slide anterior, eu vou agora desenhar as forças. Então, ó, em A e B, eu tenho uma força de atração, né? Já que são cargas de sinais contrários. Tá? Lembrando que a força que A exerce em B é a mesma força que B exerce em A. Ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, porém sentido contrário. Tá?
Já para B e C, mesma coisa, tá? Também vou ter uma força de atração, tá? Então, lembrando aí da lei de Coulomb, Charles-Coulomb, que é uma força análoga à equação da gravitação universal, né? Da atração entre massas. Aqui a gente está analisando a atração e repulsão entre cargas elétricas, tá? Então, lembrando que a minha força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ok? Então, quanto maior a distância, menor vai ser, ou desculpa, quanto menor a distância, maior vai ser a minha força. Quanto mais próxima as duas cargas estiverem, maior será a minha força elétrica, desde que eu não altere o valor das cargas, logicamente, tá? Vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei de Coulomb duas vezes. Uma para A e B e outra para B e C. Então, vamos começar por A e B. Então, vamos calcular a força elétrica entre as cargas A e a carga B, tá? Então, o que é que eu faço? Substituindo a equação de Coulomb, eu tenho a constante, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga elétrica A, que é 1 vezes 10 a menos 6, é o prefixo micro, tá? Vezes a carga de B, que é negativa, tá? Eu não estou colocando sinal, por quê? Porque eu já sei que o sentido da força é de atração, tá? Então não preciso colocar o negativo, eu estou trabalhando com módulo, tá? Dividido por quem? Pela distância elevada ao quadrado. Como é que eu obtenho essa distância? Olha, daqui para cá é 1 metro. E daqui lá para cima são mais 2 metros. Então, no total, eu teria 3 metros, tá? Então, se eu fizer essas continhas, eu vou encontrar que a força elétrica que a carga A aplica na carga B, tá? É 1,2 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Vou guardar por enquanto esse valor. Vou fazer a mesma coisa para as cargas C e B. Então, agora eu vou calcular a força que C exerce em B. Então, se C exerce em B, a minha força está localizada em B, tá? Sempre o último termo aqui do índice indica onde a força está sendo aplicada, tá? Então, aplicando a lei de Coulomb novamente, certo? A constante elétrica, carga C, 1,6 vezes 10 a menos 6, e a carga B, 1 vezes 10 a menos 6. E a distância agora vale 4, né? Porque eu tenho 2 para cá e mais 2 para cá. 2 com 2 vai totalizar 4 metros. Vou riscar aqui, ó, para ficar totalizando 4 metros a distância entre eles. Pronto, então já calculei a força AB e calculamos a força CB. Agora vamos calcular a força resultante. Importante aqui, ó, que para nossa sorte, eles ocupam direções perpendiculares ao ângulo aqui de 90 graus, tá? Então vamos lá. Então vamos agora calcular a força resultante no ponto B, tá? Então você isola o ponto B e desenha as duas forças existentes. A força de AB é uma e a força de CB é outra. E aí você vai calcular a resultante dessas duas forças, né? Você pode usar o processo aí, né, da decomposição, né, do método paralelograma, certo? Então você tem lá fazer o seguinte, ó, prolongando, né, as duas extremidades dos dois vetores e conectando o ponto de partida até o ponto de interseção, você determina a minha força resultante. Veja que você obteve aqui, ó, um retângulo, ou desculpa, um triângulo, tá? Um triângulo. Então esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. E aí você pode usar o teorema de Pitágoras, né? Eu tenho os catetos,
Então, eu teria que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos seus respectivos lados. Tá? Então, substituindo, a gente já tinha calculado que a força de AB vale 1,2 vezes 10 a menos 3. E a força de CB, substituindo na equação, 0,9 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Calculando isso, esse ao quadrado mais esse ao quadrado, eu vou encontrar 2,25 vezes 10 elevado a menos 6. Vou precisar tirar a raiz quadrada, extraindo a raiz quadrada, eu vou encontrar como resposta 1,5 vezes 10 a menos 3 newtons. Isso me dá como resposta da questão a letra C. Então, a força elétrica que as cargas A em C exercem em B é exatamente correspondente a uma única força de 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Pois bem, essa foi a dúvida do Plasto, certo? Quem tiver interesse pode enviar sua dúvida, que nós preparamos a solução e publicamos no nosso canal. Tá, pessoal? Obrigado, até a próxima, fiquem com Deus, bons estudos.